Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula de língua portuguesa para que nós venhamos então aprofundar mais nos conteúdos aí relacionados à nossa prova, tá? Então nós vamos aprofundar no conceito de denotação e conotação. Nós já falamos sobre a denotação e conotação dentro das figuras de linguagem, mas eu queria que vocês aprofundassem mais, entendessem melhor esses conceitos de denotação e conotação e quando pode surgir. Porque nós vamos ter, sim, questões que vão pedir de vocês, que requerem de vocês o entendimento aí de uma denotação e de uma conotação dentro dos nossos textos, ok? Vamos analisar juntos, então, esse texto que é de Samuel Rosa, Lô Borges e Nando Reis, tá? Dois rios. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai, dissolve a escuridão. O sol se põe e se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Que os braços sentem, os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. Nós temos aí um poema, né? Como nós já estudamos, o gênero poema apresenta uma estrutura aí de estrofes, rimas, as rimas são alternadas, como nós já percebemos aí, e nós vamos analisar quais são as partes do texto que apresentam sentido denotativo e conotativo. Então, assim, vamos analisar aqui, ó. Primeira estrofe. O sol é o pé e a mão. Nós temos aí, gente, um sentido conotativo. Por quê, Ellen? Porque não está representando o sol como ele é. Não estou falando que o sol brilha, que o sol aquece. Eu coloco que o sol é o pé e a mão. É uma metáfora. Então é um sentido conotativo, não é o sentido real do sol e nem do pé e nem da mão. Entenderam aí? Então conotativo é o sentido figurado da palavra. Vamos então para a última estrofe aí. Que os braços sentem e os olhos veem. Vamos analisar esse trecho. E os olhos veem. Os olhos realmente veem? Então nós temos aí um sentido denotativo. Dentro desse texto literário, nós temos aí tanto o sentido conotativo quanto o denotativo. Então nos textos literários, acompanhem comigo, nem sempre a palavra aparece com um único sentido. Aquele apresentado no dicionário. Então, o sentido de sol não é o sentido de que é um astro que aquece, que emite raios ultravioletas na Terra, não. Ele diz que o sol é o pé e a mão, então ele quer dar outro sentido. Então, se é o pé e a mão, ele está sendo aí uma parte necessária para alguém. O sol é a mãe e o pai. Ele está sendo tudo na vida da pessoa. Dissolve a escuridão. Então, em todos os poemas que vemos, quer dizer, na grande maioria deles, eles têm esse sentido aí do eu lírico. Ele faz essa participação. Olha, para vocês verem aqui de Guilherme Arantes, esse texto. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Realmente, ele vive no mundo da lua, ou ele quer dizer que ele está meio aéreo, como ele mesmo disse no final, futurista e lunático, né, gente? Então, esse sentido aí que é empregado para mundo da lua. Não quer dizer que é o mundo mesmo, no sentido real, denotativo de lua, mundo da lua. Mas ele quis dizer que ele tem esse momento de devaneio, de loucura momentânea. Então, o eu lírico diz estar sempre longe, como se estivesse em outro plano. Então, eu estou aéreo, o meu eu lírico está além de mim. Então, ele está pensando em coisas não convencionais, mas a gente não vai aprofundar em questões de eu lírico, só para vocês entenderem que o sentido conotativo entrega muito eu lírico, principalmente no gênero poema, que é o gênero que nós estamos estudando. Então, nós temos um texto, vamos analisar esse textozinho aqui? O que se quer expressar com a palavra legal? Legal o seu trabalho? É legal. Isso não é legal. Pense, pode ser legal. Nossa, que legal. Legal, vamos lá. Legal? Legal, legal. Então, a palavra legal aí, gente, ela são palavras que estão empregadas em um contexto, mas elas ganham sentidos figurados, carregados de valores afetivos e sociais. Legal o seu trabalho. É legal. Isso não é legal? Pense, pode ser legal.
Essas são algumas das possíveis ocorrências para a palavra, mas que muito pouco podem dizer sobre o que se está expressando se não vier acompanhada da expressão facial, da entonação, do gesto, do contexto. Então, colocar simplesmente a palavra legal em um texto e não ler esse texto com musicalidade, com entonação, com essa ênfase aí na questão que nós diríamos de construção do gênero poético, não teremos um entendimento aí para o leitor. É a linguagem, então, do locutor para o outro que quer emitir, então, a mensagem. Vamos analisar essa tira? Bate-barraco em Londres. Aí vem as duas Bates aí, né? As Batgirls. Somos Batmana, a Batmana e a Batmãe dele. Ele me deu uma bate-bifa. Aí ele fala, foi só um bate-boca. O termo bate-barraco, gente, está em que sentido? Nós vemos que está no conotativo, porque barraco, se a gente for analisar a palavra barraco é o quê? Uma estrutura feita para acampamentos, para vendas de alguma coisa, de lona, enfim. Só que o barraco está empregado em como uma confusão, uma discussão. Então, por isso que é o sentido conotativo, não é o sentido real da palavra. Então, por senso comum, um barraco já passa a ideia de algo desorganizado, né? Fora do lugar. Então, a conotação é justamente a briga. Então, houve um barraco entre eles, aí bate-bifa, bate-boca, enfim, tá? O que é a conotação? Vamos ver o conceito aí. Implica, portanto, uma relação à coisa designada, um estado de espírito. Tá vendo aí que a palavra, ela não tá no sentido real? A palavra, ela é um anjo. Eu não estou querendo dizer que a pessoa é um anjo, mas eu estou colocando aí o estado que ela é. Ela tem um senso angelical, é uma pessoa tranquila, calma, uma opinião, um juízo, um sentimento, que variam conforme a experiência. Então, a palavra que ganha um sentido aí totalmente foge da zona literal e vai para aquele sentido figurado da palavra, né? Então, temos um texto aí de Carlos Drummond de Andrade, um trecho que diz assim: sinto que o tempo sobre mim abate, sua mão pesada, rugas, dentes, calva, uma aceitação maior de tudo, e o medo de novas descobertas. Então, a palavra mão, ela foi usada, gente, em sentido figurado. A mão pesada não é que uma mão veio em cima dele e pesou, mas a mão pesada realmente foi o tempo que ele percebe que castigou, né? A mão pesada foi o tempo que castigou. Entenderam aí? Então, eu queria que vocês entendessem o sentido, o significado da coisa, o momento em que está sendo expressa naquela linguagem, para vocês entenderem a ideia que eu quero dizer. A ideia de mão aí é que é uma mão mesmo ou que foi a mão pesada do tempo, que o castigou, que com o tempo foi passando e ele foi entendendo que realmente o tempo passou rápido, né? E foi sobre ele, principalmente sobre o físico, que ele ficou calvo, com dentes, rugas e tudo foi aparecendo, né, com o tempo. Então a conotação é, assim, uma espécie de emanação é o que surge, tá? Semântica, significado, semântica quer dizer significado. Possível graças à faculdade que nos permite relacionar coisas análogas ou semelhadas. Então o que é isso, Ellen? Então, é um sentido que eu dou para uma palavra totalmente diferente do que seria na realidade. Porta não é porta, tempo não é tempo, espelho não é espelho. Entenderam aí? Eu coloco que o espelho me revela as situações da minha vida, mas eu não estou me referindo ao espelho. Como é que o espelho vai revelar as situações da vida? Talvez seja o espelho relacionado a tempo, né? Esse é, em essência, o traço característico do processo, gente, metafórico, pois metaforização é conotação. Então, e a previsão do tempo? Olha a tirinha aí, chuva de demissões. Ou seja, né, ele não quis dizer que as demissões iriam chover de verdade no céu, demissões, mas queriam acontecer muitas demissões, ok? Então, o que é a conotação? Vamos lá, de cima para baixo? Palavra com significação ampla. Então, as demissões aí ele quis relacionar a chuva, mas não chuva de água, chuva de demissões. Então, eu estou amplificando o sentido da palavra chuva.
palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Nossa, chover demissão. Já pensou se caíssem várias demissões assim no chão, né? Palavra usada de modo criativo, muito criativo, vai chover demissão, ó, muita demissão. Linguagem rica e expressiva, chuva de demissões, que expressividade. Então o sentido conotativo faz esse exagero todo em uma palavra que não está no sentido real dela. Agora vamos para o sentido denotativo, que ele aparece muito mesmo em textos dissertativos, textos de Enem, aparece muito em revistas, em blogs. Nós vemos então o sentido real da palavra. Vamos ver o texto juntos aqui? O ano de 2009, como todos os outros anos, teve assuntos mais falados e outros nem tanto. A crise econômica mundial e o Brasil na Copa da África do Sul em 2010 ocuparam algumas das manchetes de jornais em 2009, mas nenhum desses assuntos teve tamanha efervescência quanto o novo Enem. Então, gente, nós vemos aí o sentido denotativo, tá, na palavra. Então, no próprio Enem, ele já explicou, vamos ver aqui? O exame que até então tinha uma outra denotação, um outro sentido, chega em 2009 por meio de imposição aos estudantes com a justificativa de democratizar o acesso às universidades. Nenhum jovem ou professor foi questionado quanto à sua opinião sobre o novo Enem. As cabeças dos estudantes e vestibulandos ficaram sem direção, sem ponto de apoio. A cada dia que passava, notícias mudavam os rumos das aulas e das provas. Os cursinhos mudavam suas lógicas e os alunos tomavam novas estratégias. Tanto esforço em vão, pois em menos de uma semana tudo mudava novamente. 2009 foi o ano de instabilidade e incertezas para os estudantes brasileiros. Eu queria pegar esse finalzinho para vocês entenderem a denotação. 2009 foi um ano de instabilidade e incertezas para os estudantes brasileiros. Gente, essa parte aqui, né? Lembram da chuva de demissões aí? É o sentido denotativo, mas a gente tem um sentido real aqui. Foi um ano de instabilidades e incertezas para os estudantes. E vem cá, esse sentido é real por quê? Porque foi instabilidade mesmo. Não foi um ano. Os vestibulandos ficaram com aquela mudança toda do Enem. E aí? Modificou a forma de fazer as provas, os horários de provas. Então eles ficaram inicialmente sem direção, porque tudo mudou. Foi uma mudança brusca. Então gerou incerteza neles, ok? Então essa incerteza é a incerteza mesmo, é o sentido real da palavra. Então o texto que nós vimos agora tem valor denotativo, porque ele é tomado, gente, no seu sentido usual. Trata-se, pois, de um sentido objetivo, explícito e constante ou uma representação verbal de uma realidade palpável, uma realidade mesmo. Palpável vem do sentido de apalpar mesmo, de ter em mãos aquela significação ali, ok? Então é o sentido denotativo. Espelho é espelho. Tempo é tempo, relógio, horas, entendeu? Anjo é anjo mesmo com asas, não é um anjo que eu quero dizer o sentido do sentimento que eu emprego para alguém, não. Ok, gente? Vamos ver mais um exemplo. A linguagem denotativa, ela é basicamente o quê? Informativa. Ela não produz por si só emoção no leitor. Ela não vai produzir emoção, ela quer mostrar realidade. Ela sugere a sua atualização escrita em notícias de jornais ou em manuais de instruções, entre outros textos, além de estar mostrando, gente, o sentido real da palavra. Vamos ver aqui, ó, na publicação de 2010, o Globo. Segregada? A atriz de Preciosa comenta sobre revista que a deixou de fora de capa com jovens rostos de Hollywood. Ou seja, a atriz de Preciosa, eu não tô querendo... ela é a atriz dessa telenovela, desse filme, enfim. Ela comenta que a deixou de fora, realmente a deixou de fora, é o sentido real. Jovens rostos de Hollywood, eu não quero empregar um sentido, é um sentido real. Ela quer dizer que ela, na sua velhice, ou no tempo que passou e que ela adquiriu uma idade, ela não foi colocada, ela foi deixada de fora, diferente daquele texto de Drummond que nós acabamos de ler,
sobre as mudanças que o tempo, a mão pesada do tempo, né? Ela disse que ela realmente foi trocada aí. Então, sentido real. Teatro Aveirense apresenta manual de instruções. Então, está apresentando realmente o manual de instruções. Revista Veja, 7 razões para votar não. A proibição vai desarmar a população e fortalecer o arsenal dos bandidos. Então, quando o emissor busca uma objetividade de expressão na mensagem, ele vai usar a linguagem denotativa com função referencial. Por que isso? Eu quero falar o que é real para você. Eu quero te referenciar, eu quero te levar, ó, às 7 razões para votar não. Então, eu quero te mostrar realmente o sentido da coisa. Vocês veem muito aí em canais do YouTube, 7 dicas, 4 dicas para você não fazer aquilo em jogos, ou para fazer aquilo, ou para 7 dicas de maquiagem. Quando você abre o vídeo, você realmente vê aquilo, mas claro que tem anúncios de vídeos aí que quando você abre não tem muita relação com o que você lê. Mas a maioria dos anúncios que nós temos publicitários aí, eles querem mostrar realmente o que estão falando, tá? A não ser também as fake news que estão por aí. Mas bora lá, gente. Então nós temos também o sentido denotativo real em textos acadêmicos e textos científicos, ok? A linguagem do texto acadêmico deve primar pelos seguintes itens: conhecimento e fidelidade ao tema abraçado, clareza e objetividade das palavras, das orações, dos parágrafos, em individual e em coletivo, das partes construtivas de todo o textual, da primeira à última página numerada, ou não. Esmero para se manter na esfera temática, lógica na argumentação. Se vocês pesquisarem as palavras que vocês acharem mais difíceis de serem compreendidas aqui no dicionário, ela vai representar o sentido real, tá, gente? Então, se você colocar essa palavra esmero lá no dicionário, você vai verificar que esmero é uma questão de cuidado, uma questão de você utilizar aquela coisa com devida primar por uma coisa mais correta, na linha, entendeu? Olha o na linha aí, o na linha já é sentido o quê, gente? Conotativo, né? Texto científico. O mercado de produção de mudas é crescente, tanto que o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, criou o programa de apoio à implantação de viveiros florestais, que vai apoiar projetos de fomento florestal para atender a demanda crescente de mudas florestais de qualidade para a produção de madeira no mercado interno e externo. Gente, procurem palavras aqui, ó, por exemplo, madeira. A madeira é madeira mesmo? O mercado. Procurando no dicionário, eu estou querendo retratar que é o mercado mesmo, interno e externo no país, então a denotação ela se presta mais aos textos cuja função predominantemente é informativa, como os conteúdos acadêmicos, jornalísticos, científicos, né? Títulos aí específicos de textos em blogs. Então, vamos lá, do menor para o maior. Significação restrita. Vocês lembram lá que enquanto o sentido conotativo amplifica o sentido, ele restringe, ele faz o sentido ficar real mesmo, pau é pau, pedra é pedra. É o sentido real da coisa. Palavra com sentido comum do dicionário. Então pode procurar no dicionário que você vai ter aquela resposta ali. É aquela palavra ali que está significando isso. Não é nada de sentimento, emoção dentro da palavra. Palavra usada de modo automatizado. Então é específico para alguma coisa. É automatizada, com a finalidade de informar o leitor sobre alguma coisa. Linguagem comum. Então se eu falo para você que o sol amanheceu brilhando, iluminando a Terra, eu realmente quis dizer que o Sol brilha, mas se eu quiser dizer que você brilha como o Sol, aí eu já estou totalmente aumentando, generalizando o sentido da palavra, né? Então já é um sentido conotativo, e denotativo não, eu estou falando do Sol, realmente Sol, ok? Mais um exemplo aí, gente. Na receita nós temos aí palavras com sentido real. Temos uma receita de bolo de arroz. 3 xícaras de arroz. Aí você vai e coloca realmente arroz dentro, eu espero, dentro da receita, né? 1 colher sopa de manteiga, vocês colocam manteiga mesmo, tá, gente? 1 gema, 1 frango, 1 cebola picada, 1 colher sopa de molho inglês, 1 colher sopa de farinha de trigo e 1 xícara de creme de leite, salsa picadinha. E salsa picadinha seria mais embaixo, mas eu copiei a receita aí igual
está nesse link aí, tá, gente? Modo de preparo. Prepare o arroz branco bem solto, ao mesmo tempo faça o frango ao molho. Então, seguindo à risca o significado, a semântica das palavras, né? Bem temperado e saboroso. Quando pronto, retire os pedaços, desosse, desfie, reserve, vire o arroz já assado no prato, coloque o frango no meio, despeje por cima o molho e sirva quente. Gente, nós temos aí então um modo de preparo real. As palavras, se eu pesquisar no dicionário, todas elas vão ter o sentido real delas. Mas, Ellen, se eu quiser falar de uma receita no sentido conotativo, vamos lá, para os ingredientes? Bem sentimental o negócio. Ingredientes: 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos, 2 canções dos Beatles. Dissolva os sonhos, modo de preparar. Dissolva os sonhos, 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos, mas dessa vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples e com ilusões. Gente, meio que devaneio isso aí, né? Meio fora da realidade. Sangue aí não é sangue, né, gente? Fervido. Pode ser a dor da pessoa, 5 sonhos também pode ser um sonho iludido, gerações. Nossa, ainda bem que essas palavras no dicionário não têm esse sentido real aí, tá? Se a gente for colocar sonho de verdade, não vai ter como fazer essa receita. Então a gente vai para o sentido conotativo. Então, o exemplo 1, nós temos aí também para, né, nós diferenciarmos, tá? Sentido denotativo de conotativo. Temos uma frase. Olha essa frase. Aquele cara parece suspeito. Vamos analisar a palavra cara. 2. José quebrou a cara. Qual o sentido real da palavra cara? Fraturou o rosto. Cara é rosto, né? Mas se nós levássemos ao pé da letra o sentido, a gente iria dizer que José fraturou o rosto. Mas eu não quero dizer que José fraturou o rosto, eu quero dizer que ele quebrou a cara, que ele se deu mal. Então, se eu falar nesse sentido que ele se deu mal, é o sentido conotativo. Aquele cara ou aquela pessoa, aquele sujeito, aquele indivíduo, o sentido real da palavra. Então, a mesma palavra, gente, ela pode apresentar mais de um significado. Ela ocorre tanto no sentido conotativo quanto no sentido denotativo. No caso aqui, nesse livro, Arquipélago da Insônia, o autor ele apresenta tanto o denotativo quanto o conotativo. Arquipélago da Insônia é um arquipélago mesmo que tem insônia? Não, o tema do livro por si só já é um sentido aí conotativo, mas o livro mais recente de Antônio Lobo Antunes, ainda não publicado no Brasil, parece contribuir muito para esse objetivo. É um livro que se aproxima do que o autor define como seu maior objetivo. Agora nós temos um sentido real. Qual o objetivo do autor? Encher seus livros de silêncio, fazer a pessoa realmente ficar em silêncio. E no silêncio que as palavras trazem provocar a reflexão. Então, é um sentido real, diferente do tema do livro, que é um sentido aí conotativo, tá, gente? Então, o sentido conotativo, ele pode estar expresso tanto, o mesmo texto pode ter tanto sentido denotativo, quanto sentido conotativo, ok? Vamos sintetizar, resumir? Ok. Toda palavra possui um significado denotativo, toda. Se você pesquisar no dicionário, cara é rosto, enfim. E cara também pode ser o cara lá, aquela pessoa, o sujeito. Então, já que em toda palavra se pressupõe reciprocamente 2 planos. O do conteúdo é o significado da palavra. Qual o significado de cara? Rosto. Qual a expressão que eu dei naquela frase ali? Eu estou querendo dizer que esse cara é uma pessoa, ok? Então, denotação tem um significado restrito. Você pesquisou no dicionário, cara, é esse significado. Já o conotativo amplifica, coloca emoção, coloca sentimento na expressão da palavra. Vamos então responder esses exercícios aqui? Na realidade, eles já estão respondidos, mas vocês vão analisar aí as respostas para que vocês absorvam e entendam aí na hora de interpretar, tá, gente? Primeira questão aí. Indique se as expressões em destaque estão em sentido denotativo ou conotativo. Letra A. Hoje eu tive um dia de cão. E aí, gente? Conotativo. Por quê? Eu não estou falando que eu tive realmente um cão no meu dia. Mas o dia foi de cão, foi um dia azarento, foi um dia terrível, né?
B. Estou morrendo de fome porque não me alimentei até agora. Será que essa pessoa realmente está morrendo? Será necessário levar para UTI porque não comeu até agora? Não, né, gente? Sentido conotativo. Esse morrendo de fome está querendo dizer que a pessoa está com muita fome. C. Há crianças que morrem de fome todos os dias. Aí sim, é verdade. Morrer de fome, eu tô querendo dizer que é fome mesmo. Sempre choro quando assisto aos filmes de amor. Chorar é chorar lágrimas mesmo. Letra E. Choro rios de lágrimas quando assisto aos filmes de amor. Será que é verdade esses rios de lágrimas aí? Então nós temos um sentido conotativo, porque já pensou se a gente chorasse rios de lágrimas, né? Não teríamos seca no nosso país, né, gente? Nem no mundo. Letra F. Meu coração está explodindo de tanta alegria. Ele realmente está explodindo de alegria? Já pensou se o coração, paf, explode aqui dentro, né? Quer dizer que realmente eu estou com intensa alegria. Então, sentido conotativo. Não é o real da palavra, explodir aí. Coração explodindo. O coração dele bate acelerado. E aí, será que esse bater acelerado é o sentido real? Quando faz caminhadas, é o sentido real, tá? 2. Qual é o sentido denotativo e conotativo dos provérbios abaixo? Letra A. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu poderia também perguntar para vocês, qual a ideia de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Qual a ideia de água aí? Aí vocês poderiam falar que o sentido de água é que ela está desgastando as pedras, especialmente as calcárias. Então, no sentido real, a água está caindo para perfurar alguma coisa, no sentido real. E conotativo, se formos persistentes, conseguiremos alcançar aquilo que nos parece impossível. Entenderam aí, gente? Então, o sentido denotativo é o real e conotativo é aquele que eu quero que você imagine que seja, dando sentimento, enfatizando aí o eu lírico, tá? B. Devagar se vai ao longe. Quando eu falo esse devagar se vai ao longe, aí, no meu sentido denotativo ou real, eu tô querendo dizer que caminhando devagar, você pode chegar longe, porque não vai ter cansaço. Caminha devagar, não precisa correr, você vai chegar bem longe. Mas o conotativo é aquele que mostra que aquele que é prudente, trabalha com perfeição, vai realizar grandes obras e alcançar lugares distantes, ou seja, vai se graduar, pós-graduar, ser doutor, enfim, vai crescer na vida, ter méritos. Então, gente, vocês percebam aí que o sentido conotativo e denotativo para mesmas palavras podem representar coisas diferentes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Nós quisemos mostrar para vocês, então, a significação dessas palavras e espero que vocês façam uma boa prova, tá? Dentro desse sentido aí, denotação e conotação. Até mais, gente. Até a nossa próxima aula.